O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, propôs ao primeiro-ministro de Israel tomar conta da faixa de Gaza. A proposta gerou indignação internacional, especialmente no mundo árabe. A declaração foi dada numa entrevista coletiva ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. As far as Gaza is concerned, we'll do what is necessary. If it's necessary, we'll do that. We're going to take over that piece, we're going to develop it. Trump sugeriu que todos os habitantes palestinos de Gaza sejam deslocados para outros territórios, possivelmente Egito e Jordânia, e não descartou o uso de forças militares americanas em Gaza. O primeiro-ministro israelense disse que essa é uma ideia que merece ser considerada e elogiou a capacidade do presidente americano de pensar fora da caixa. You say things others refuse to say, and after the jaws drop, people scratch their heads and they say, you know, he's right. Netanyahu foi o primeiro chefe de Estado a visitar a Casa Branca desde que Trump assumiu a presidência. O grupo terrorista Hamas chamou a proposta de ridícula e absurda, sem citar a ideia de Trump de forma específica, mas pouco depois, o governo da Arábia Saudita descartou a normalização das relações diplomáticas com Israel sem o estabelecimento de um Estado palestino. Antes da reunião acontecer, Donald Trump assinou um decreto para retirar os Estados Unidos do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Segundo o presidente, a ONU tem um grande potencial, mas não está sendo bem gerenciada. Nessa noite, o primeiro voo com imigrantes ilegais envolvidos em crimes nos Estados Unidos chegou à prisão da base de Guantánamo, que o governo americano mantém em Cuba. O plano de Trump é usar o local para transferir os presos antes deles serem deportados aos países de origem. 2 militares israelenses foram mortos por um terrorista durante uma operação na Cisjordânia. Estas imagens mostram as ações antiterrorismo no território palestino. Há cerca de 2 semanas, as forças de segurança de Israel fazem buscas por integrantes do Hamas e da Jihad Islâmica escondidos na região. Israel acusa o Irã de financiar as atividades dos 2 grupos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Hoje, um terrorista matou 2 militares em um posto de controle de acesso ao território. Pelo menos 8 soldados ficaram feridos. O atirador foi morto. O acordo de cessar-fogo entre o grupo terrorista Hamas e Israel vai entrar numa nova etapa em março. Uma delegação israelense deve viajar ao Catar neste fim de semana para tratar da chamada fase 2. Estão previstas a liberação de mais reféns em troca de presos palestinos e a retirada das tropas israelenses da faixa de Gaza. Hoje, 4 dos 5 reféns tailandeses libertados na última quinta-feira conseguiram se encontrar em Israel com parentes que chegaram da Ásia. Em outro hospital, as 5 reféns libertadas recentemente ganharam de presente uma apresentação musical. Outra homenageada do dia foi a militar Liri Albach, que completa 20 anos. No último aniversário, ela estava em um cativeiro. Liri ficou 477 dias em poder dos terroristas. Foram resgatados 67 corpos das vítimas do acidente aéreo ocorrido em Washington no dia 29 de janeiro. O Nacional Conselho de Segurança dos Transportes continua a investigar a causa do acidente que ocorreu no dia 29 de janeiro, quarta-feira, à noite. Segundo as autoridades, os trabalhos agora se concentram na recuperação dos destroços das aeronaves, já que os corpos das 67 vítimas do acidente aéreo em Washington já foram resgatados do rio Potomac. A tragédia, que deixou 67 mortos, 60 passageiros, 4 tripulantes do avião e 3 soldados, aconteceu após a colisão entre um avião comercial da American Airlines
e um helicóptero militar. Os dados confirmam que o controlador do tráfego aéreo alertou o helicóptero para a presença de CRJ-700 cerca de 2 minutos antes do acidente. Um relatório preliminar sobre as causas do acidente deve ser divulgado em um mês. Na manhã desta terça-feira, homens encapuzados dispararam em frente a uma estação de Bruxelas. Tudo indica, conforme as autoridades, que os tiroteios estariam relacionados a disputas entre gangues de narcotráfico. Moradores da cidade de Bruxelas, na Bélgica, foram surpreendidos pela paralisação de diversas linhas de metrô depois desses homens armados com fuzis realizarem disparos e até o momento a polícia não confirmou nenhum ferido. Os suspeitos fugiram para os túneis do metrô após um incidente com tiros, disse uma fonte próxima à investigação, acrescentando que a polícia estava procurando por 2 dos suspeitos. Na manhã desta terça-feira, 4 de fevereiro, um homem invadiu a instituição de ensino para adultos na Suécia e matou cerca de 10 pessoas e deixou 5 feridos em estado grave na cidade de Örebro, localizada a 200 km de Estocolmo. O suspeito, que também morreu após confronto com agentes da polícia, não teve a identidade revelada, mas conforme as autoridades, ele seria um homem de 35 anos com problemas em relacionar-se com as outras pessoas. As autoridades ainda não revelaram oficialmente a identidade do homem, mas familiares que falaram com vários meios de comunicação suecos fizeram um retrato de uma pessoa problemática que perdeu o contacto com os amigos e a família. A investigação continua a fim de entender a real motivação do ataque. O caso é tratado por autoridades como o pior tiroteio em massa da história do país, mas não há indício de terrorismo. Pelo menos 900 mortos enterrados em valas comuns no Congo, contabilizada pela Organização Mundial da Saúde. Numa altura em que o número de mortos tem vindo a aumentar na cidade de Goma, na República Democrática do Congo, os trabalhadores da Cruz Vermelha continuam a enterrar as vítimas causadas pelos recentes combates. Segundo o ministro do Interior congolês, já foram enterrados 2.000 corpos, sendo que a Organização Mundial da Saúde contabilizou pelo menos 900 mortos. Apoiado pelo Ruanda, o grupo paramilitar M23 reclama do controle de Goma e tenciona instalar um executivo nessa cidade. Na sequência dos confrontos mortíferos no local, os rebeldes anunciaram um cessar-fogo unilateral na região a partir desta terça-feira, 4 de fevereiro, por razões humanitárias.